Olá, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar esse devocional e para que o Senhor fale aos vossos corações. Tenho eu hoje meditado na palavra do Senhor, buscado uma direção e o Senhor me trouxe aqui agora, neste momento, para gravar essa mensagem e entregar a vocês o que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. E que de mim nada venha sair da minha boca, mas que o Senhor venha direcionar cada palavra que sair da minha boca, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a palavra do Senhor hoje que eu quero meditar com vocês está em 1 Samuel, que vai nos falar do capítulo 1, 2 e 3, que vai nos falar do tempo que Ana buscou ao seu Samuel. O tempo que Ana foi atormentada, o tempo que Ana sofreu com Penina, o tempo em que tudo ela suportou para realizar o sonho de ser mãe. E aqui o Senhor está falando ao coração de uma maneira diferente. Muitas das vezes sofremos coisas na vida e não conseguimos nos desprender desses aguilhões. Todavia, o Senhor nos diz, assim como Ele disse para Ana, que quem governa a nossa vida é Ele e que quem determina a nossa vitória é o Senhor. E então, neste momento, o Senhor vem nos falar aos nossos corações que tudo coopera para o nosso bem. Porque a palavra do Senhor, aqui no verso 3, vem nos dizer do chamado de Samuel. Aqui a Ana já havia passado por todo aquele processo. E Samuel chegou como presente especial. Todavia, Ana havia feito um voto com o Senhor e o cumpriu. Deixou Samuel na casa do Senhor. Entregou ao Senhor. E o Senhor cuidou, independente se aquele lugar estava tóxico ou não. Como assim? Sabemos que dentro da palavra do Senhor está escrito que quando Samuel foi entregue na casa de Eli, a sua casa estava em ruínas. O quê? Por que eu digo isso? Não porque a casa estava caindo, mas a casa espiritual, a estrutura familiar. Não havia nada mais. Eli estava fazendo vista grossa para os erros dos seus filhos, para as coisas erradas dentro do templo do Senhor. E aí o Senhor levantou um profeta chamado Samuel, que foi no joelho que Ana o buscou. Foi de uma forma santa, pura, que o Senhor concedeu Samuel para Ana. E naquele momento em que ela entregou, ela não estava entregando para Eli. Ela estava deixando nas mãos do Senhor. Muitas das vezes estamos em algum lugar e as coisas começam a dar errado. E aí nós queremos culpar o lugar, queremos culpar a situação, as pessoas. Mas aqui o Senhor fala ao meu coração que independente do lugar, se manter santo depende de mim e de você. Se manter na posição depende de mim e de você. E Samuel nos ensina algo grandioso. Porque mesmo em meio a tudo aquilo, Samuel fez o que era correto. Samuel adorava o Senhor, cuidava do templo com amor, com excelência. E por isso o Senhor aqui no capítulo 3 o chama e relata o Senhor a Samuel tudo o que ia acontecer com a casa de Eli e com as coisas do Senhor. E aqui nós vemos o Senhor chamar a Samuel por 3 vezes e 3 vezes Samuel vai até Eli. Mas Eli estava tão desapercebido que não prestou atenção. Quando na terceira vez ele se
apercebeu da situação, falou para Samuel: volta. E quando ouvires a voz te chamar, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E o Senhor falou com Samuel e disse todas aquelas palavras. Tudo que o Senhor falou a Samuel aconteceu. E nós vemos que no capítulos 4 e 5, os filisteus entram em batalha e levam a arca, que é a presença do Senhor. E isso causa aflição para os filisteus. Porque o que o Senhor determinou que é nosso, é nosso. Nós só precisamos estar na posição. Então aquele povo estava em desobediência. A família de Eli estava desestruturada. Todavia a presença do Senhor tinha que permanecer no meio daquele povo. Porque os inimigos só queriam zombar da presença do Senhor. Eles não queriam a presença do Senhor para usá-la da mesma forma que o seu povo. Então, quando a arca é tirada do povo do Senhor, dos hebreus, e levada até o povo dos filisteus, eles colocam a arca dentro do templo de Dagom. E eu não sei por que o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre essa passagem, porque temos falado já tantas vezes dessa passagem, mas o que me chama a atenção é o chamado de Samuel em meio ao caos. Do que você tem reclamado, por que você não para e olha e dobra o seu joelho, ou até mesmo fazendo o seu trabalho, olha para o céu, pense, reflita e pergunta para o Senhor, como Samuel: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, que a tua serva ouve, me direciona, Senhor, não me deixe ser destruída em meio ao caos, no meio desse emaranhado de coisas horríveis, podres. E, Senhor, destrói todos os meus inimigos, arranca todos eles, como tu fizestes com os filisteus lá na frente. Sei que aqui, neste momento, a imundície desta família ou já cheirava mal as narinas do Senhor. E toda aquela destruição daquele povo ali em desobediência, sem alguém também para direcionar, porque Elis tinha fechado os olhos, então não tinha como nem sequer consultar ao Senhor, porque o Senhor não nos visita quando estamos com o nosso templo sujo. E por que sujo? Na verdade, não é que o Senhor não vem até nós é que não temos coragem de entrar no átrio do Santo dos Santos, sabendo que estamos encobrindo coisas erradas. Na verdade, se nós pararmos para pensar, o Senhor ele é tão misericordioso que ele ainda mandou Samuel falar com Eli. E por que aquele sacerdote não se parou e fez um concerto com o Senhor? Ficou olhando os filhos fazerem mais e mais coisas erradas, como tirar a arca de dentro da tenda para levar para o arraial, onde o Senhor não mandou eles estarem, numa guerra que não era para eles estarem, porque o Senhor não era com eles. Então, muitas das vezes, nós estamos dentro de um trabalho, dentro de um lugar no qual o Senhor está falando, sai. No qual o Senhor está dizendo,
eu não estou aí. Não é bênção. E o Senhor me chama a atenção nesta palavra, porque Ele também me deixa um ponto de interrogação. Os filhos de Eli não eram para estar naquela batalha, mas aqui eu vejo Samuel no meio desse caos, sendo levantado, sendo usado de forma diferente. Então, quando nós nos posicionamos e não permitimos que o inimigo venha zombar de nós, o Senhor é conosco em qualquer lugar. Samuel continuou aqui. Samuel foi um profeta excelente. Mesmo sem a arca, porque a arca agora que sai, vai para a terra dos filisteus, começa a dar problema para eles lá, começa a destruir os filisteus, e aí é mandada para a casa de Abinadab e fica lá 20 anos. E durante esse tempo Samuel permanece fiel, fazendo o que agrada ao Senhor. E ele é um homem que agrada ao Senhor, ele unge rei, ele unge. Por que unge rei? Porque quando Samuel continua ali o legado de Eli como sacerdote, no governo teocrático, o povo começa a questionar por que eles não têm um rei. Então Samuel se entristece, mas aí o Senhor fala com Samuel, não se entristeça, eles não estão rejeitando a vós, mas sim a mim. E o Senhor mesmo assim ainda tem misericórdia daquele povo e dá ordem a Samuel para levantar Saul como chefe, como rei. E depois Saul desagrada ao Senhor e Samuel vai até Davi. E depois de tudo isso, é que eles resolvem irem atrás de buscar a arca do Senhor, que o Senhor que levanta Davi como rei, incomoda seu coração para trazer a arca de volta para o meio do seu povo. Então, mais uma vez eu te digo, não é o lugar, não é a circunstância, o que determina o seu chamado, o que determina o seu caráter, o que determina o que você quer ser, é a sua posição. Então, independente de qualquer coisa, pare, analise, veja se vale a pena, peça perdão se você errou. E se o Senhor está no negócio, Ele vai te honrar neste lugar. Mas se o Senhor não está, ainda por esses dias, o Senhor vai fazer com que um reboliço extraordinário aconteça, para que o nome dEle seja exaltado através da sua vida. Porque Deus não é Deus de confusão. E ai daquele que se levanta e toca no ungido do Senhor. Porque o Senhor, Ele é conosco, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem são os seus e quem são aqueles que estão somente por estar. Então, se lembre que Samuel era um menino, mas mesmo assim não se deixou corromper, não se deixou levar, e nada, nem dinheiro, nem nada disso veio a afetar a sua vida, como se diz, corromper a sua visão, o seu coração. Então, Samuel me deixa uma lição assim extremamente forte hoje. Pare e analise o que está te corrompendo e por que está se corrompendo. Onde você está? Por quê?
quem está com você, quem te colocou aí. Porque Samuel estava ali, porque era propósito de Deus. O Senhor abriu a madre de Ana, porque ele precisava de um sacerdote, de um profeta e de um aleluia, Jesus. Ah, meu pai, Samuel foi colocado ali diante daquele povo como um homem 3 em 1. Então ele soube levar, ele soube fazer o nome do Senhor chegar. Então comece a perguntar para o Senhor se onde você está é da vontade dele, se ele tem algo com você aí, ou se você está aí teimoso, ou se você está aí para se corromper, para perder a sua bênção, ou se para onde você está querendo sair ou ir é da vontade do Senhor. Quando Ana o entregou como propósito aqui, como ela fez um voto, o voto dela era entregar Samuel nas mãos do Senhor. Quando Ana entregou o seu voto, ela não pensou, porque ela sabia de tudo, mas ela sabia que quem ia cuidar era Deus. E ali ela viu seu filho se tornar um grande sacerdote, um grande profeta, um grande homem de Deus. Então, se você tem um chamado, se você está em um lugar no qual você está pensando que a casa está bagunçada, que está cheia de... Não se preocupe. Porque enquanto você estiver com o seu coração ligado no céu, aleluias, é aí que o Senhor cuida de você, é aí que o Senhor vai te levantar, é aí que você vai ser usado como profeta, como sacerdote, como levita, como você foi chamado para ser. Ah, mas é Cristo. Não se preocupe. O Senhor vai bradar. O Senhor vai arrancar. Se preciso for, abrir sepultura e descer como desceu toda essa família. Mas a casa ainda é dele. O nome dele é que está ali. E é o nome dele que está sendo ali, naquele lugar, adorado. Então não adianta o homem dizer que é meu, que eu que... Não. É do Senhor. E ele faz como ele quer, quando ele quer e da maneira que ele quer. E ninguém pode impedir. Tome posse dessa palavra. Não se preocupe com nada. Saiba que o Senhor é contigo. E o Senhor cuidará de mudar, ou melhor, de, por esses dias, fazer um reboliço para mostrar para você que Ele é contigo. Beijo no seu coração. Até amanhã, no próximo devocional.